Meu Deus, não sei nem mexer nesse trem aqui. Eu não sei nem mexer nesse negócio. Bom, gente, no meu relógio são 19h30, no computador também 19h30. Eu vou iniciar a aula, tá bom? Imagino que a aula de hoje seja bem picotada por conta de ser a primeira no Teams, mas também a gente já perdeu muita aula lá do início pela falta de professor na disciplina de vocês, então não tenho muito o que fazer, não posso desperdiçar. Será apenas nosso 7º encontro, né? Ok? Eu vou tentando admitir os alunos que vão tentando entrar e vou começar a aula. Em todo caso, eu sempre deixo a gravação lá na sala, tá? Eu vou, antes de mais nada, então, mandar o link da chamada para vocês preencherem, tá? Tá aqui o link da chamada para vocês poderem preencher. Lembrem de preencher. Ao final da aula eu mando mais uma vez. Embora eu acho que nesse Teams fique o registro do início ao fim, né, do chat. Eu não sei como é que funciona para quem entrar após o início da aula, né? Ok? Um aviso, então, assim, até um recado, uma sugestão, que, né, como está gravando, depois podem tirar a dúvida. Vocês estão vendo que estão tendo que pedir autorização para entrar, né? A gente precisou... Na verdade, eu optei por mudar porque o Google Meet vai parar de gravar. Ou não sei se já parou, mas a promessa era que parasse segunda-feira, né? Então, desde segunda-feira, minhas aulas, eu tenho usado o Teams, que eles ofertaram, né? Disseram que o Teams vai gravar. Quem é aluno do Instituto, né, no caso de vocês, todos vocês têm um e-mail institucional, ok? Eu imagino que seja relativamente simples vocês descobrirem o e-mail institucional de vocês, assim como, né, eu sou servidor, tenho um e-mail institucional, vocês têm um que é atrelado à Microsoft, né? É alguma coisa, normalmente nome, ponto, sobrenome, aí às vezes pode ser um nome mais comum, aí tem alguma variação disso, mas em geral nome, ponto, sobrenome, @ academicoifg.edu.br. Com a coordenação do curso de vocês, vocês certamente conseguem essa informação, onde descobrir esse e-mail acadêmico. Tem algumas vantagens para vocês, por exemplo, eu sei que eles liberam, para quem gosta de usar por algum motivo, usar o Office, esses trem, por exemplo, eu não uso o Word nem nada, mas para vocês que se gostarem de usar, ainda tem esse serviço, pelo menos para usar online, tem acesso ao e-mail, né, um e-mail institucional, e, sobretudo, para esse Teams, você tem acesso não só à minha aula, mas qualquer outro professor que usar o Teams, você tem acesso instantâneo, você não precisa pedir autorização para entrar. Eu pesquisei aqui no Teams como tentar reproduzir o que eu fazia lá no Google Meet e não é possível. Eles não aceitam, para você ter ideia, embora seja da Microsoft, se eu tentar usar uma conta Hotmail, eu não consigo cadastrar o aluno para ter acesso instantâneo à aula. E, na verdade, eles não permitem esse tipo de cadastro, né? Então, eu tenho como criar um grupo até de uma sala onde vocês teriam acesso instantâneo à aula, mas até lá só é permitido os que são vinculados por conta institucional. Por esse, eu estou usando uma conta institucional para acessar o meu
meu Teams, ele não é um Teams que é pago por mim nem nada, é um Teams que eles chamam de ou profissional ou para professor e aluno. No meu caso, imagino que o Instituto tenha feito essa parceria, né, professor e aluno. Então, eu imagino que eu tenha restrições no que eu posso fazer. Então, eu não consigo convidar pessoas que não usam e-mail institucional, né, o e-mail acadêmico de vocês, para terem acesso à aula instantânea. E, por outro lado, todos que usam e-mail institucional têm acesso instantâneo. Então, eu vou recomendar a vocês têm pelo menos uma semana, de hoje até dia 19, para descobrirem como que vocês podem ativar o seu e-mail institucional. É só fazer o login, entrar por esse e-mail institucional, e aí vocês vão ter acesso à aula a todo momento, né? Porque mesmo assim, professor, eu chego no horário, gosto de usar o meu e-mail Gmail, mas eventualmente sua internet pode oscilar e você perder um pedaço da aula, tá bom? Que a hora que eu trabalho com uma única tela, né? Então a hora que eu partilho a tela, eu não consigo visualizar aqui, tá bom? Então fica a dica para vocês. Eu espero que seja o finalzinho desse ensino remoto, que no início do próximo semestre a gente possa ter aula presencial. Eu espero de verdade isso. Mas não só para a minha disciplina, mas para as outras, né, que aderirem, facilita a vida de vocês, né? Quem estiver usando o Google Meet, por exemplo, é só uma questão de ter 2 e-mails e fazer, né, um login diferente em cada sala. Então, fica a dica, tá bom? Em todo caso, ninguém é obrigado a nada, só que aquele mesma situação, na hora que eu partilho a tela, eu não tenho condições de ficar voltando e picar e parar uma aula que é de apenas 45 minutos por semana, para atender o tempo de cada um, né? Ok? Então a gente tem que tentar, assim, levar da melhor maneira para a turma, né? Então, picar, parar a aula toda vez para deixar um aluno entrar, não rende um conteúdo. Nossa disciplina já é uma disciplina com carga horária baixa, mesmo no modo presencial, 3 horas, né? 3 horas relógio de encontro por semana, que a gente chama de 4 horas aula, era um pouco, né? A gente já era espremido, mas a gente conseguia trabalhar bem o conteúdo. Agora, com 45 minutos, tendo vocês ficado um mês, um pouco mais sem professor, o tempo é menos do que o mínimo, né? Então, esse tempo é importante a gente não perder, tá bom? Então, se tiver alguém que for o responsável da turma na sala, puder passar essa informação para os outros, olha, quem for assistir no Teams, se usar o e-mail acadêmico, tem acesso instantâneo. Ou, por exemplo, se não sei quem é o responsável, se tem algum responsável, se ele não tiver, mas algum dos colegas que estão presentes conhecer, saber quem é, falar, avisa, professor, fulano ou fulana, o responsável, me comprometo a avisar, e ele vai depois passar o comunicado para a turma. É só vocês, é um e-mail que é de vocês, é gratuito, e permite o acesso à aula de maneira instantânea, tá bom? Bom, eu comecei assim, né, e depois foram entrando outras pessoas. A nossa primeira aula no Teams, não é a minha primeira, mas é a primeira com vocês, tá bom? Eu vou mandar mais uma vez, então, porque vários foram pedindo autorização enquanto eu fui dando esse recado, então tá a lista de chamada. Desejar boa noite mais uma vez, e eu vou, então, agora partilhar a tela. Esse tem uma restrição um pouquinho maior do que o Meet, porque no Meet, quando eu partilho a tela, se eu volto na sala onde eu estava dando aula, eu conseguia ver o que estava sendo apresentado, minha câmera e o chat. Aqui, quando eu apresento, minha câmera some, e quando eu volto, mesmo se eu voltar na tela, eu não vejo o que eu estou apresentando, tá bom? Então, assim, eu costumo, então, pedir a confirmação se vocês estão vendo, porque eu não consigo ver se eu estou realmente apresentando alguma coisa, tá? O que eu vou fazer, então, agora é iniciar a apresentação, para a gente poder começar a aula, tá bom? Então, só estou abrindo aqui. Eu tinha deixado o aplicativo no jeito. Ok, vocês já estão vendo essa apresentação que deveria ter começado? Sim, Então tá ótimo, eu agradeço. Acho que o Caio que respondeu, eu voltei aqui, mas não estou vendo. Então, foi o seguinte, gente. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Formalmente agora, 19h38. Nosso 7º encontro. E se vocês, eu vou voltar aqui no início para vocês lembrarem um pouquinho da nossa ementa, tá? Então,
conjuntos e conjuntos numéricos, como eu falei, a gente precisa de conjunto para definir função. Nós vimos que uma função é uma regra que ensina como é que a gente leva elementos de um conjunto de saída no conjunto de chegada. Esse de saída a gente chama domínio, de chegada a gente chama contradomínio. E aí a gente ia estudar alguns tipos de função. Nós falamos de funções de modo geral, funções afim e quadrática. Então, o tema da aula de hoje é função exponencial. Exponencial e logaritmo tem um segundo livro, eu falei para vocês que a gente ia usar o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, deixei lá no Moodle para vocês poderem ter acesso a esses livros. O volume 1 ele fala de afim, quadrática, e fala do que a gente chama de outras funções elementares, que dá uma pincelada em diversos tipos de funções, tá bom? Mas na sequência, então, a gente vai falar de exponencial e logaritmo. Para isso, a gente vai usar o volume 2 desse livro da coleção de fundamentos, que também está lá, tá bom? Então, hoje, o tema da aula de hoje é exponencial. Na próxima aula, a gente deve falar um pouquinho de logaritmo. Eu espero conseguir acabar hoje. Se não acabar, a gente usa um pedacinho da aula que vem para eu falar mais um pouquinho de exponencial. E na sequência, logaritmo. Antes de vir em outras funções elementares, eu falei que aqui a gente, em funções, algumas coisas importantes, como ser crescente, decrescente, composição, inversa, nós falaríamos. Então, quando a gente chegar aqui em logaritmo, eu paro, falo dessas outras informações importantes, e o que restar de tempo eu falo de outras funções elementares. Como eu comentei, dificilmente seria possível falar das funções trigonométricas, tá? Até, né, mesmo quando é no modo presencial, é difícil cumprir toda essa parte, a gente se esforça para chegar lá, mas vamos tentar manter o cronograma, então, falando na aula de hoje sobre funções exponenciais, tá bom? Então, fiquem atentos, porque a gente estava seguindo até uma numeração de exercícios, de lista de exercícios, referente ao volume 1, que era a parte de conjuntos e funções. Então, agora a gente vai dar uma pulada lá para o volume 2, para falar sobre o nome do livro 2 é Logaritmos, mas ele tem um capítulo sobre funções exponenciais e outro sobre logaritmos e funções logarítmicas, tá bom? Então, capítulo 2 desse livro, ele fala para a gente sobre funções exponenciais, tá bom? E a gente começa, então, com a definição do que é uma função exponencial, tá? Então, ó, tá aqui na setinha, perdão, desculpa. A definição, então, do que é uma função exponencial, gente, ó, é o seguinte. Uma função é dita exponencial se ela pode ser escrita como uma potência desse tipo, f de x igual a elevado a x, tá bom? Eu vou pôr a definição certinha lá. Para falar sobre funções exponenciais, é importante que vocês recordem, então, algumas propriedades sobre potenciação e radiciação, tá bom? Potenciação e radiciação. Ok? Isso vocês podem, por exemplo, consultar em qualquer lugar, né, da preferência de vocês, mas no capítulo 1 do livro ele faz essa revisão, tá bom? Como trabalhar com potências e como trabalhar com raízes, radiciação, tá? Então fica a sugestão para vocês de efetuarem a leitura, quem tiver alguma dúvida, ou tiver estudado há muito tempo e não se recordar, como é que a gente trabalha com potenciações e radiciações, quais são as propriedades básicas, tá bom? Na medida do que a gente for precisando, eu vou recordando aqui no decorrer das aulas, tá? Então, o que é, né, agora sim, formalmente, o que é uma função exponencial? Nós vamos precisar, para definir função exponencial, como eu falei lá, um a elevado a x, tá? Entretanto, esse a, ele não pode ser qualquer coisa, tá? Então, assim, esse a, a gente depois tenta entender o porquê, mas ele precisa ser um número positivo e diferente de 1. A questão de ser diferente de 1 é para que a gente não trabalhe com uma função constante, ok? E positivo é porque a gente quer o maior domínio possível. Já exploro isso aqui tentando explicar nos exemplos para vocês, tá bom? Então, seja A um número real, A maior do que 0 e A diferente de 1, ok? Nós poderíamos escrever tudo isso, gente, e aí eu vou usar lá na frente essa nomenclatura, é o seguinte, ó, eu vou dizer que A, vou pôr até aqui embaixo, que acho que não vai caber, vou dizer que A pertence ao conjunto dos números reais, é positivo, é diferente de 0 e não pode ser o número 1, tá bom? Tudo que está escrito lá de azul em símbolos aqui para a gente de vermelho, tá bom? Então, seja A um número real, positivo e diferente de 1,
chama-se, então, função exponencial de base A, função exponencial de base A, a função deixa eu pôr esse base A, deixa eu pôr o A de vermelhinho aqui para vocês lembrarem que é a base, porque senão ficou parecendo dois A's um do lado do outro, né? Base a função f, vou achar aqui um pouquinho, de R em R, dada por f de x igual a elevado a x, tá bom? Uma observação, gente, parênteses, né? Em alguns livros, deixa eu pôr uma observação. Em alguns livros vocês podem ver o seguinte, a função exponencial definida assim, f de R em R+, diferente de zero, tá bom? Isso aqui recorde pra gente que são os números reais que são maiores do que zero, ok? Não há problema, tá bom? De fato, a gente vai comentar lá na frente, a imagem, ou seja, onde o gráfico dessa função fica, exatamente nesse pedaço, tá bom? E aqui faz mais sentido quando eu quero falar sobre a inversa da função exponencial, que a gente vai ver que chama função logaritmo, tá bom? Então, de fato, quando a gente for falar da inversa, a gente está considerando domínio e imagem da função exponencial, tá bom? Mas a definição mais ampla possível a gente coloca aqui e depois vê que a imagem está lá dentro, tá bom? Está lá dentro não, a imagem é isso mesmo, tá? Isso aqui é f de x a elevado a x. Um outro parênteses, não é muito comum livros em português fazerem isso, mas às vezes vocês podem procurar alguma referência, buscar algo na internet, pode vir escrito assim, tá? A função f com índice a aqui, tá bom? O que na verdade está dizendo esse índice a? Está dizendo que é a função exponencial de base a. O a importa para a gente, né? Cada a diferente dá um comportamento, uma função que ela é diferente. Então, por exemplo, quando eu tiver uma base 2, eu tenho uma função. Quando eu tiver uma base 3, eu tenho outra função. Quando eu tiver uma base 0,5, eu tenho uma outra função, tá bom? Então, assim, as funções exponenciais, elas dependem da base, tá bom? Aqui pra gente, no Brasil, é comum, e a anotação que eu vou usar, os livros usam essa mesmo, tá? É colocar só assim, né? Chamar de f a elevado a x, tá bom? Aqui é só quando você quer deixar claro qual é a base, tá bom? Isso é só assim reforçar, dizer qual é a base, tá bom? Essa observação é importante, como eu falei, a gente vai falar já na frente que a imagem é o conjunto dos números reais positivos, tá bom? Então, alguns exemplos de funções exponenciais. Então, exemplos, tá? Exemplos, sei lá, exemplo A. Então, por exemplo, f de x, 2 elevado a x. Exemplo B, sei lá. Vou pôr até um nome diferente, já que eu falei que é uma função diferente, sei lá. G de x, 3 elevado a x. Sei lá, h de x, meio elevado a x, ok? Sempre a gente tem que ficar atento, gente, aqui são exemplos de funções exponenciais, tá bom? Ok? Então, são exemplos de funções exponenciais. A base, ela influencia, a gente vai ver, inclusive, o comportamento do gráfico da nossa função. Nós vamos ver que quando a base for maior do que 1, a função é crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, ela será decrescente. Exemplo D, não, né? A, B, C, né? Perdão, A, B, C. Exemplo D, por exemplo, P de x, 10 elevado a x. Exemplo E, sei lá, raiz de 2 elevado a x, ok? Não há problema o número aqui ser irracional, a gente viu, por exemplo, raiz de 2 elevado a x. Eu vou pôr até de outra cor aqui um exemplo F. Nós vamos, quando a gente chegar lá em logaritmo, eu vou gastar um tempinho e vou falar um pouquinho sobre a base natural dos logaritmos, que é essa função que eu vou pôr aqui, digamos, chamei de m, vou chamar de n de x, por exemplo. E elevado a x. O que é esse e, né? Esse e, só para apresentar de maneira resumida aqui, esse e é conhecido como número de Euler.
número de Euler. Ele é um número irracional, tá bom? Ele é irracional. E com 3 casas decimais, ele vale aproximadamente 2,718, tá bom? Aí, por exemplo, um número que é irracional que a gente conhece bem é o π, né? Então, π, como é que é a definição de π? Você pega o comprimento da circunferência, qualquer que seja a circunferência, e divide pelo diâmetro, ok? Então, você obtém ele em valor aproximado, com 2 casas decimal, 3,14, ou 3, com 3 casas decimais, 3,141, ou com 4,1415, não importa, né? Qual é a definição desse número de Euler? Então, eu vou pôr a definição, a original dele, né? E aí, por exemplo, a gente estuda em cálculo isso, fica claro, é uma definição que depende de limite, mas eu vou pôr uma outra definição aqui para a gente entender, e vou tentar fazer um resuminho da história de por que isso, tá bom? Mas então, esse ele é calculado como o seguinte limite. 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá bom? Qual a importância disso aqui para a gente? É o seguinte, uma coisa que é comum estudar na matemática, um assunto comum estudar, são progressões geométricas, e associado a elas a gente consegue estudar assuntos de matemática financeira, como por exemplo juro composto, ok? Quando você está estudando juro composto, você vê que existe uma relação entre como o seu dinheiro cresce ou como sua dívida cresce em função do tempo, tá bom? Então, se você emprestou um dinheiro para alguém a um juro composto, à medida em que o tempo passa, né, quanto maior for a parcela, você pensa que uma taxa que ela é proporcional ao tempo, né, na verdade está inversamente proporcional ao tempo, se você deixar o tempo crescer muito, é natural que você pense assim, eu vou ganhar mais e mais, certo? Ou, por exemplo, se você pegou um dinheiro emprestado, também, né? Então, quando você está estudando matemática financeira, surge então o porquê de se estudar isso, né? O que acontece se eu deixar o tempo crescer indefinidamente, certo? E aí, ao fazer esse estudo, os matemáticos viram que esse era um número que existia, então esse limite, então, não vou falar sobre limite, porque como eu falei, limite é conteúdo de cálculo, certo? Mas essa conta aqui chega em algum lugar, ok? Esse lugar que ela chega é esse número aproximado, tá bom? Ou seja, é uma constante. E quando eu estiver lá em logaritmo, eu vou explicar o porquê. Então, este E, ele é usado como uma base padrão para os logaritmos, tá bom? Mas a gente consegue descrever E de várias maneiras. Uma delas que a gente consegue entender, né, é que E, ele é escrito como, também pode ser escrito como uma soma infinita. 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 5 fatorial, etc. Essa conta continua para sempre. A gente pode escrever de forma resumida, é uma soma de 1 sobre n fatorial com n de 0 ao infinito, né? O fatorial de um número, para quem não se lembra, fatorial de um número é simplesmente multiplicar esse número e reduzindo parcelas dele até chegar em 1. Então, por exemplo, o que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, é o número 6. Então, onde está 3 fatorial aqui, eu estou dizendo na verdade que é o 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, é o 2. 1 fatorial é o número 1. E eu tenho até um videozinho no canal onde eu explico por quê, mas a gente define 0 fatorial como 1, tá bom? Então, aqui você pode pensar que está sobre 0 fatorial, sobre 1 fatorial, e assim vai, tá? Essa não é a definição original para esse número, tá bom? A definição original é essa aqui de cima. E ela estuda, então ela depende de limites, coisas que no momento a gente não tem como falar, embora eu vá tentar apresentar um porquê rapidamente com alguns valores aproximados de x, a gente usa este número como a base natural para os logaritmos, tá bom? Mas então, essa aqui é um tipo então de função exponencial, e elevado a x, muito importante, tá bom? Muito importante. A gente vai ver, por exemplo, em cálculo que essa é a única função cuja derivada coincide com ela mesma, tá? Um último exemplo aqui, então vou pôr de verde, por exemplo, fg é a função, sei lá, s de x, por exemplo, π elevado a x, eu tinha falado do π, tá bom? Provar que π foi irracional, é irracional, foi bem difícil, mas provar que e é irracional é uma prova relativamente simples, é conhecida há muito tempo, tá? Então, aqui são alguns exemplos de funções exponenciais, tá?
Deixa eu pôr, então, uma observação, né? Por exemplo, não são funções exponenciais. Ok? Então, por exemplo, se eu coloco f de x, sei lá, menos 1 elevado a x, ok? Isso aqui não é uma... Na verdade, isso nem é uma função, tá bom? Vai depender do meu domínio x. Mas se eu pensar que x pode ser qualquer real, isso aqui sequer é uma função real para a gente, tá bom? Porque, por exemplo, se eu pudesse pôr qualquer valor, o que aconteceria? Por exemplo, você fala, professor, eu posso colocar x igual a 2? Posso, né? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Isso dá 1. Ok, funciona, certo? De modo geral, você pode colocar potências positivas, certo? Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse o valor meio, né? Porque quando a gente está falando de função, eu quero o maior domínio possível. Aqui eu estou pensando, então, que eu posso pôr x como sendo qualquer número real, certo? O que acontece se eu colocar o x igual a meio, né? Então, se eu colocar x igual a meio, eu estou falando de menos 1 elevado a meio. Uma das propriedades que vocês veem lá na revisão de potenciação é o seguinte: quando você está tirando a raiz de um número, né, elevado a um expoente, isso sai como uma fraçãozinha, m sobre n. Então, aqui, na verdade, eu estou falando da raiz 2, então, raiz quadrada eu não preciso pôr, do número menos 1 elevado a 1, ou seja, de menos 1. Isso não é um número real, tá bom? Então, por exemplo, eu não poderia pôr valores de x menores do que zero aqui, certo? Ok? Então, por isso a gente considera sempre positivo, ok? Por que não o 1, né? Então, observação, por que não colocar o x igual a 1? Se eu tivesse uma função desse tipo, 1 elevado a x, então qualquer que fosse o x, na verdade, isso aqui seria 1. Então, eu estaria falando de uma função que é constante, né? Então, isso aqui é uma função constante, ok? O que a gente consegue ver é que funções exponenciais são bem usadas para modelar problemas práticos, certo? Então, por exemplo, quando você tem uma cultura de bactérias e essas bactérias, sei lá, têm uma quantidade inicial num dado momento e elas dobram ou triplicam ou se multiplicam por 10 a cada instante de tempo, certo? Você consegue modelar a cultura dessa bactéria, por exemplo, por uma função exponencial. Mas não só a cultura de bactéria, então falando de coisa da química, né? Por exemplo, você consegue determinar a meia-vida de um material radioativo, tá bom? Então, assim, a meia-vida é o tempo que gasta para se sumir metade ou consumir metade do material ou da radioatividade que tinha no local, certo? Então, por exemplo, se a meia-vida for, sei lá, 100 anos, você consegue determinar em quanto tempo haverá uma certa quantidade razoável, aceitável, habitável da radiação ou de determinado material no local, tá bom? Assim como, por exemplo, quem consegue, já devem ter visto, nem que seja em programas policiais ou de fofoca, coisa do tipo, uma pessoa morreu e consegue determinar, então, em que momento aquela pessoa morreu, qual foi a hora, certo? Isso você consegue, de novo, fazer, determinar essa solução, esse problema, por meio de uma função exponencial, tá bom? Então, são alguns exemplos de como você pode usar funções exponenciais em modelagens de situações reais, tá bom? Okay? Ou de tentar aproximar de situações reais, porque sendo uma modelagem é um modelo próximo, não é a realidade, tá? Então, por isso, quando a gente está trabalhando aqui a nossa base, né, a gente sempre admite que ela é maior do que 0 e diferente de 1, tá bom? Bom, quais propriedades, então esse foi o tópico 1, a gente foi da definição, então a gente pode pensar assim lá, o tópico 2, né? Quais propriedades tem as funções exponenciais, tá bom? São propriedades das funções exponenciais. Ok, então deixa eu só pôr uma setinha aqui embaixo. Eu não sei se eu tinha escrito 1 aqui na definição. Não, pronto. Então aí fica o tópico 1, ou então a definição, tá bom? Então o tópico 2 é algumas, né? Ok? É claro que tem um monte de propriedade. A primeira delas, gente, a mais que salta aos olhos é o seguinte.
Se a gente tem uma função, então aqui, toda vez que eu escrever A para gente, a partir de agora, gente, A é um número real, positivo e diferente do número 1, tá bom? Então A é um número real, positivo, diferente de 1. Se não tiver que escrever isso toda hora, também fica perdendo tempo, tá bom? Então f de x, imagina que tem a função f de x a elevado a x, ok? Se eu calcular f de 0, ou seja, se eu trocar o x por 0, então eu fico com a elevado a 0. Uma das propriedades de potenciação que a gente aprende é que todo número diferente de 0 elevado a 0, isso dá 1, ok? Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que o ponto onde o x é 0 e o y é 1 sempre pertence ao gráfico de funções exponenciais, qualquer que seja a nossa função exponencial. Não importa se o a é maior do que 1 ou menor do que 1, ok? A sempre vai ser positivo. Mas estão dizendo que então o gráfico da nossa função exponencial, quando a gente for falar do gráfico, ele sempre passa no ponto 0 e 1, tá bom? Ok, então eu vou só deixar 0, 1 pertence ao gráfico, mas ficou registrado, está salvo, né? Está gravando. Está dizendo que esse ponto, né, pertence ao gráfico da qualquer que seja a função exponencial. Propriedade B, tá certo? Eu vou descer um pouquinho que eu vou criar uma chave aqui. Então, a gente tem a função f de x igual a elevado a x, e aí a gente vai caracterizar essa função como crescente ou decrescente, e isso vai depender do a. Então, nós vamos ver o seguinte, olha, a função f é, vamos pôr então, crescente de verde, por exemplo. Crescente. C e somente C. O a for maior do que 1. Ok? Então, ela vai ser crescente se o a for maior que 1. Recorde, gente, que uma função é dita crescente, que eu estou dizendo é o seguinte. Se o x aumenta, o valor do y, ou seja, do f de x, deve aumentar. Ou, analogamente, né, se diminui o valor do x, o valor da função deve aumentar. Então, por exemplo, se eu tenho um x1 menor do que o x2, eu estou dizendo que f de x1 é... Vou precisar pôr na linha de baixo, que eu não queria picar, vou picar tudo então. Se o x1 for menor do que o x2, então o f de x1 é menor do que o f de x2. O que é importante aqui para a gente? Então, se diminui o x, diminui o y, certo? Ou, se fosse, então, se aqui fosse maior, seria maior, tá bom? Sempre lembra que quando a gente está falando sobre funções crescentes, a gente está dizendo que, na verdade, preserva o sinal da desigualdade, tá bom? Bom, então vou pôr de rosa aqui. Ela vai ser decrescente se e somente se o a estiver entre 0 e 1, ok? Lembrando, o a é sempre positivo, nesse caso precisa estar entre 0 e 1. Então, aqui, na verdade, a gente está dizendo o seguinte, que se o x aumenta, o y diminui, ou se o x diminui, o y aumenta. Então, por exemplo, se o x1 for menor do que o x2, o f de x1 é maior que o f de x2, tá bom? Eu tenho uma demonstração bem simplesinha para isso, tá? E assim, essa primeira eu justifiquei, certo? Essa aqui eu vou deixar então a demonstração como exercício para vocês pensarem por que isso é verdade, tá bom? Eu vou falar de algumas outras propriedades de potenciação, talvez ajude pensar o motivo disso, tá bom? Mas quando eu falo justificar, isso. É justificar, olha só. Né? Se o a é maior do que 1, então vai acontecer isso. Ó, se o a está entre 0 e 1, então isso tem que acontecer. Reciprocamente, se isso acontece, concluir que o a está entre 0 e 1. E se essa outra parte que eu acabei de riscar agora acontece, então o a é maior do que 1, tá bom? Isso significa justificar. É bem simplesinho, só para vocês terem, então, uma ideia, né? Como é que seria, por exemplo, uma das partes, né? Então, digamos assim, crescente, né? Então, o que acontece aqui, ó? Imagina o seguinte, se é crescente, né, o caso primeiro, então imagina o seguinte, olha, o a é maior que 1, então o que eu quero concluir? Se o x1 for menor que o x2, então o f de x1 precisa ser menor que o f de x2. Mas, por exemplo, se o a é maior do que 1, e eu pego um número x1 menor do que o x2, então eu estou dizendo o seguinte, x1 menos x2 é menor do que 0. Então, pensa, sei lá, 2 é menor do que 3, então 2 menos 3 é o número menos 1, é menor do que 0, ok? Então, o que acontece, por exemplo, quando eu calculo
a elevado a x1 menos x2, né? Quando eu calculo a elevado a x1 menos x2, isto vai ser menor do que a elevado a zero, ok? E a elevado a zero é 1, ok? Porque então eu tenho x1 menor do que x2, eu estou fazendo uma potência de um número que é maior do que 1 elevado a um expoente, ok? É por isso que eu falei, precisa revisar a potenciação, certo? Então se eu tenho assim, se 2 é menor do que 3, então 3 ao quadrado é menor que 3 ao cubo, certo? Então estou fazendo, né, a potência, ok? Isso vale desde que a potência seja maior do que 1. Se fosse menor do que 1, inverte. Então, por exemplo, quando eu tenho assim, meio ao quadrado e meio ao cubo, certo? Qual deles será maior ou menor? Claramente, 2 é um número que é menor do que 3. Entretanto, 1 meio, isso aqui dá 1/4. E 1 meio ao cubo dá 1/8. Este número é maior do que esse, certo? Então, 2 é menor do que 3. Entretanto, a potência, né, meio ao quadrado, é maior do que meio ao cubo. Isso vale, ok? Preciso dar uma revisadinha lá em potenciação, tá? Então, vou apagar esse pedaço aqui. Mas, então, usando esse fato, eu tenho esse número menor do que o outro. Então, como A é maior do que 1, A elevado ao número, né, x1 menos x2, é menor do que A elevado a zero. A elevado a zero pelo item A, né, é 1. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é o seguinte, que A elevado a x1 dividido por A elevado a x2, isso é menor, perdão, do que 1, certo? De novo, eu usei outra propriedade de potência, né? Se eu tenho divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, ok? Então, o que eu tinha aqui era a subtração, deixei a divisão. Passo multiplicando. Então, A elevado a x1 é menor do que A elevado a x2. Este é o f de x1 e o outro é o f de x2, ok? Então, a gente mostrou que se x1 é menor que x2, o f de x1 é menor que o f de x2, ok? Então, foi o primeiro pedaço. Né? Aí, o segundo pedaço seria fazer o quê? Assumir que este pedacinho aqui acontece e concluir que o a é maior que 1. E fazer isso para o decrescente também, tá bom? Deixa eu apagar essa propriedade que eu usei aqui, no cantinho, ok? Então, a segunda propriedade é isso. Então, a gente sabe agora quando que uma função exponencial é crescente e quando que ela é decrescente. Ela é crescente quando A é maior que 1 e decrescente quando A está entre 0 e 1. Então, por exemplo, nesses exemplos que a gente deu aqui, 2 é maior do que 1. Então, essa é uma função que é crescente, ok? Então, crescente. 3 é maior do que 1, é crescente. 10 é maior do que 1, é crescente. Raiz de 2 também é maior do que 1, é crescente. Crescente, crescente. A única decrescente nesse exemplo aqui é o meio elevado a x. Ah, sei lá, outra decrescente aí, professor. Então, um exemplo H. Sei lá, chamar a função t de x. 0,1 elevado a x, ok? Essa é uma função decrescente, ok? O a está entre 0 e 1, tá? Então, é uma função decrescente. Tirando esse tiquezinho que eu tinha dado aqui, pronto. Terceira propriedade, então, no caso que chamam de C, né? Propriedade C. A propriedade C diz o seguinte para a gente. F de x igual a elevado a x é injetora. Aqui apareceu um termo novo para a gente, é bom que eu digo o que são funções injetoras. Como eu falei, de acordo com a nossa necessidade, eu iria acrescentar informações, isso entra lá naquela parte de outras informações sobre funções, certo? Então, vamos começar de modo geral, uma definição de o que é uma função injetora, né? Ok? O que é uma função injetora? Uma função é dita injetora, gente, se acontece o seguinte, então, f, então, sei lá, digamos, f de A em B é dita injetora se elementos diferentes possuem imagens diferentes, ok? Ou seja, estou dizendo então o seguinte, se x1 for diferente de x2, vou escrever aqui embaixo que fica melhor, tá? Então, dados x1 e x2 pertencentes a A, tivermos... Não, vale o seguinte. Vale x1 diferente de x2 implica que f de x1 é igual a f diferente de f de x2, ok? Isso é uma função injetora. Existe uma definição equivalente, né? Vou colocar então aqui, equivalentemente,
vale o seguinte. Se elementos têm a mesma imagem, é porque, de fato, nós estamos falando do mesmo elemento, ok? Então, um exemplo de uma função injetora e um exemplo de uma função que não é injetora. Então, exemplo de uma não injetora, tá? Porque, como eu falei aqui, as exponenciais são sempre injetoras. Eu vou explicar o porquê. Mas, por exemplo, a gente estudou funções afim. Função afim são sempre injetoras. Vou dar um exemplo bem simples de uma função injetora, tá? Então, uma função não injetora, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, ok? É verdade que f de 2, por exemplo, dá 2 ao quadrado, certo? Isso é 4. Isso é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado, né? Que é o f de menos 2. Claramente, 2 e menos 2 são diferentes, mas têm a mesma imagem, certo? Então, essa aqui não é injetora. Por exemplo, a função f de x, né, pensando f de r em r, ela não é injetora, ok? Nós vimos, né, um exemplo de uma função injetora, antes de eu falar do exponencial. Então, função injetora. As funções afins são injetoras. Então, por exemplo, f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é injetora. Ok? Esse aqui é exercício. Okay? Exercício para vocês pensarem. Dentro desse exercício, eu exploro um exemplo só para vocês verem. Por exemplo, f de x igual, sei lá, 2x, por exemplo. Essa função é injetora, né? Por que ela é injetora? Bom, poderia usar argumento, tá? Porque você mandou provar aqui, certo? Mas justificando formalmente, a ideia daqui vale lá para o outro, certo? Se eu tivesse, sei lá, vou até fazer de trás para frente, né? Porque eu fiz usando essa segunda definição. Se eu tiver um número diferente do outro, é verdade, então, que o dobro desses números são diferentes, certo? Ok? Porque o dobro, porque eu tô falando do dobro? Porque aqui está o dobro, certo? Então, eu estou dizendo que f de x1 é diferente de f de x2. Logo, a função é injetora, certo? Números diferentes têm imagens diferentes. Ou imagens iguais, na verdade, elas são oriundas do mesmo elemento, certo? Agora, por que funções exponenciais são injetoras, certo? Por que funções exponenciais são injetoras, né? Então, é o que eu queria provar para a gente poder encerrar a aula de hoje. Aí, na próxima aula eu vou precisar falar mais um pouquinho sobre funções injetoras, no caso, falar sobre o gráfico de função injetora, tá bom? Bom, por que então são injetoras? O seguinte, eu tenho então a função f de x a elevado a x. Imagina que eu tenho o seguinte, né? F de x1 igual a f de x2. Para a gente concluir que essa função é injetora, eu preciso concluir que o número x1 é igual ao número x2, certo? Mas f de x1 é a elevado a x1. E f de x2 é a elevado a x2. Então, eu tenho a elevado a x1 igual a elevado a x2. Se eu passar esse a elevado a x2 dividindo, então eu fico com isso igual a 1, certo? Bom, então eu tenho, na verdade, a divisão de potência de mesma base, a gente já usou essa propriedade hoje, isso vira diferença entre os expoentes. Isso é igual a 1. Mais 1 é a mesma coisa que escrever a elevado a 0, certo? Bom, agora eu tenho uma igualdade entre potências de mesma base, certo? A única condição para que isso aqui aconteça, né? Olha só, a elevado a x1 menos x2 seja a elevado a 0, é que x1 menos x2 seja 0, né? Claramente, se eles forem diferentes de 0, essas potências são diferentes, né? Então, x1 menos x2 precisa ser 0. Logo, o x1 é igual a x2 e, portanto, F é injetora. F é injetora. Ok? A última propriedade que eu vou fazer para poder encerrar a aula, então essa também não vou demonstrar, vou deixar como exercício para vocês pensarem, é o seguinte, é o que eu falei sobre a imagem, né? Então, se eu tenho a função f de x a elevado a x, o conjunto imagem dessa função são os números reais, positivos e diferentes de zero. Lembrando o que é a imagem, gente? Então, são os y, onde você tem assim, né? A função sai de R, a princípio chega em R, você está olhando aqui dentro, né? Onde que a função realmente está caindo, certo? E aqui a gente está dizendo que ela cai só em números reais positivos e diferentes de zero, tá bom? O argumento aqui, eu passo pela utilização, por exemplo, de logaritmo, ou então a gente montar o gráfico
logaritmo e gráfico eu só vou poder falar na próxima aula, então fica como exercício para vocês pensarem por que isso aqui é verdade, tá bom? Quem conhece um pouquinho de logaritmo sabe assim, ó, é só escolher uma potência adequada para dar o y lá, certo? Dado um y em R+, você escolhe o y como sendo o logaritmo, perdão, você escolhe o x como sendo o logaritmo desse y na base A. E aí, quando você faz essa composição, isso vai dar o seu y, tá bom? Bom, eu tenho um minutinho, eu vou deixar mais um último exercício para vocês pensarem, que é o seguinte. Então, um exercício mesmo, que seria uma quinta propriedade, mas eu vou deixar como exercício. Então, o exercício é o seguinte. Né? Se eu pegar dado A um número real, positivo, diferente de zero, diferente de 1, ou seja, estou pensando em base da potência, certo? E pegar n um inteiro, então dados A um número real positivo diferente de 1, e n um número inteiro. Então, lembrando, inteiro você tem 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Ok? Mais ou menos 3. Então, são os positivos e os negativos, tá? Então, A elevado a n é maior do que 1, C e somente C. O n for maior do que 0. Ok? Então, está dizendo que se o A for um número maior do que 1, então, A elevado a n é maior do que 1, se somente se o n for maior do que 0, tá? Então, você pode pensar exercício, sei lá, exercício 1 aqui, né? O 2 é o seguinte. O 2 acontece se o A estiver entre 0 e 1 e n for um número inteiro, então A elevado a n é maior do que 1, se e somente se o n for menor do que 0, ok? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, as potências de A, se o A é um número maior do que 1, toda a potência de A é maior do que 1 se esse n for positivo, ok? Se o A está entre 0 e 1, as potências de A que são maior do que 1 são as de expoente negativo, ok? Então, você consegue pensar em situações que acontece o contrário, né? Fala assim, professor, se aqui fosse menor do que 0, né, com A positivo, então A elevado a n iria ficar menor do que 1. Professor, se o n fosse maior do que 0, né, como A está entre 0 e 1, então A elevado a n seria menor do que 1. Então, a gente tem uma descrição boa que nos ajuda, na próxima aula, a falar sobre o gráfico de funções quadráticas, tá bom? Eu vou parar por aqui e vou voltar na sala aí para ver se tem alguma pergunta, algum comentário, tá? Mas então, na próxima aula, eu vou deixar isso registrado certinho, essa observação que eu fiz aqui no finalzinho. E a gente fala sobre o gráfico de funções, tá bom? Vou parar de partilhar a tela para minha câmera poder voltar aqui. Só então parar de partilhar a tela. Bom, estou de volta na sala, viu? Vou passar de novo o link da chamada para vocês poderem preencher. Há algum comentário, alguma pergunta? Porque daí, para a próxima aula, a gente ficou faltando falar sobre o gráfico, tá? E depois do gráfico, a gente vai falar sobre logaritmos e funções que envolvem logaritmos. Alguma pergunta, algum comentário? Bom, não há nenhuma manifestação no chat até agora. Ok, então assim, eu vou parar a gravação, tá? E leva uns minutinhos para eu poder ter a conversão, poder fazer o download, e amanhã, durante o dia, eu deixo esse vídeo para vocês. E aí, às vezes, alguém que perdeu a aula ou tiver tido alguma dúvida durante a aula e às vezes não se manifestou, pode também assistir, tá bom? Lembrem isso que eu falei no início da aula sobre o e-mail acadêmico, tá?
procurem com o professor Diego como é que vocês conseguem obter o e-mail acadêmico. Quem já não tem, né? Quem tiver, é só fazer o login com ele, tem acesso instantâneo. Uma coisa boa, gente, então assim, para vocês, principalmente para quem for representante da sala, é que, eu não sei se é um erro, um furo de segurança, mas também ajuda. É que quem tem esse e-mail acadêmico, isso aconteceu com o médio. Alguns alunos, na primeira aula que eu fui dar, na segunda-feira, 8 horas da manhã, acabaram entrando antes. E eles conseguem, com e-mail acadêmico, mesmo sem eu não estava presente em sala, eles conseguem liberar o acesso de quem estava usando outro e-mail. Então, por exemplo, assim, você estava com o e-mail seu Gmail ou Hotmail e o colega com e-mail acadêmico. Quando apita a notificação, quem estava vendo a aula, está vendo a tela, consegue liberar a entrada do colega também, tá bom? Então, ajuda vocês, de certa forma, né? Vocês podem se ajudar também, tá? Eu vou parar a gravação, mas fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, tá?